dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Sejam muito bem-vindos cá ao meu canal. Hoje eu decidi trazer cá um- uma reflexão que eu havia feito sobre os motivos pelos quais eu não gosto de Zygmunt Bauman e de sua teoria sobre o amor líquido. Simplesmente não gosto. É assim, eu sei que é muita presunção, talvez, eu aparecer quem sou eu a vir e parecer desumilde falando de um indivíduo que é amplamente reconhecido nas massas. Pessoas leem e acham incrível o que ele escreve, acham que vem um pouco de sentido, até tem um pouco de sentido mesmo, mas não compreendem os erros na teoria do sociólogo polonês. E assim, quando adolescente, eu acreditava na coerência da teoria do amor líquido do Bauman. Ela é apresentada no livro Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. E no meu amadurecimento em estudos, sejam eles nos meios acadêmicos ou fora, eu percebo hoje essa teoria como uma das formas mais rasas e pobres de explicar as mudanças e as transformações dos padrões de relações socioafetivas dos humanos. Assim, a seguir, eu colocar-me-ei na minha juventude, não tão recente, tá? Não é tão recente, eu tenho 24 anos. E talvez eu tenha me colocado a estudar mais filosofia, sociologia, antropologia, todas essas áreas a partir dos meus 11 anos de idade. É que não é muita coisa também não, mas claramente porcamente. Não tinha mestre, não tinha nada. Assim, tu vai estudando no autodidatismo pelo que você encontra na internet. E eu sou incluso digital, assim, desde a infância, a ficar pesquisando aleatoriamente na internet e um monte de coisas. Assim, e aí começou o meu contato, de fato, com essa área mais das ciências humanas. Eu sempre fui mais voltado mesmo às ciências humanas, a artes também. E, e me foi uma fase, a partir dos 14 anos, que eu passei a me aprofundar nisso. E eu sempre fui um pouco mais conservador por ser de berço cristão. Quando criança eu tinha uma afinidade com o catolicismo que eu não sei, acho por influência de um colega que eu tinha na creche, que eu lembro até hoje o nome do sujeito, e ele ensinou como um monte de coisa em relação à fé católica, porque ele era católico. Eu chegava a convencer a minha mãe de ir para a igreja, mas ela levou para uma igreja protestante, né? Aí eu saía da creche, eu via, tinha uma capela na frente da creche, eu passava por ela e eu imaginava muita coisa, tinha um monte de árvore na frente dela também. É a imaginação da criança rola, e tu fica imaginando o que é o cristianismo desde já. E aquilo faz parte do imaginário, e quando você cresce, você vai se aproximando à medida que você tem mais liberdade de contato com aquilo. Entretanto, eu tinha ainda assim influências esquerdistas, né? Porque você é formado, né, em escola, tem influência de professor esquerdista e etc. Aí eu tive influência de um professor de história por curto período, lá no sexto ano, que ele era esquerdista pra caramba. Aí, mesmo que tu tome posição de direita, tu vai concordar com uma coisa ou outra de esquerda. Você não tem a capacidade ainda de dissociar e colocar as coisas nos lugares devidos, certo? E também, claro, é errado tu considerar como verdade algo somente por estar no seu espectro, porque nem sempre é assim, né? Tem muita baboseira também do teu lado, muita teoria que não é factível. Mas, então por isso eu nunca tive preconceito com um ideólogo mais crítico do capitalismo, tanto porque por mais que eu fosse no passado, na adolescência, um defensor do capitalismo, porque eu ficava consumindo muito Olavo de Carvalho, que mais eu consumia. Enfim, eu era um bolsonarista, monarquista, voltado a uma ideia um pouco mais liberal conservadora,
lá em meados dos meus 14, 15 anos de idade. E depois eu fui me endireitando, não fui me corrigindo nisso. A não defender modelos cegamente por crer que esses modelos são bons, etc. Não, mas crer na prática mesmo, via exemplo, método, compreendendo que há possibilidade de algo ser colocado de uma forma e dar errado, etc. É. Eu também sou muito chato. Eu sou muito chato. Se uma coisinha tá errada, eu encho o saco. Não com os outros, eu sou uma pessoa muito humilde. Às vezes eu tenho até vergonha de dizer pra outra pessoa que tá errado. E aí eu dou uma enganada, eu falo, não, ficou muito bom sim, etc. Mas se eu fosse você, eu faria isso, eu faria aquilo. Eu não sou chato no nível de encher o saco das pessoas pelos erros que elas cometem. Mas eu acho importante ter caridade com a pessoa e instruí-la naquilo que ela erra. Aí também, quando eu vejo um comentário, alguma coisa errada, eu encho o saco pra corrigir. Eu falo, ah, cara, se possível, eu faço um textão rebatendo um único ponto que está errado. Por quê? Porque se um ponto está errado, o final todo é errado, é desconsiderado. Não adianta considerar somente aonde chega a coisa sem entender o percurso da coisa. Esse é o meu problema com Bauman, certo? E na adolescência, retornando assim, eu começo a viajar, começo a falar e não paro. Nós que fomos adolescentes conservadores, ou somos jovens adultos, costumamos levar como dogma uma ótica decadentista. Como assim? Nós cremos que a sociedade decai. O conservadorismo, ele, ele existe hoje fortemente porque se tem a ideia de que a sociedade está se degradando, se destruindo. Certo? Perdão, perdão. E o problema é que isso passa, na nossa visão, universalmente. Então a gente crê que toda a civilização universal está decaindo. A gente tem esse problema porque nós não somos devidamente instruídos a analisar os métodos, as metodologias, as coerências lógicas, etc. Tá? A gente não analisa isso. Nós, eu não falo cientista, tá? Cientistas, eu falo nós, pessoas comuns da sociedade civil, cidadão que acorda de manhã, pega uma rede social, vai ler uma notícia, no máximo a gente tem contato com algum youtuber, pensador que algumas ideias interessantes, mas que também não é bem aceito na academia, que também não tem lá aquela coisa, assim, aquele rigor todo, aquela ortodoxia metodológica toda. E também não tem a paciência de explicar corretamente as coisas para nós, tá? E, e também se ele fizer, ele não vai ter acesso, ninguém vai entender aquilo que ele fala, e isso não dá a ele visibilidade. Então é sempre a coisa mastigada, e afins a gente acaba comprando uma ideia geral sem entender o caminho dessa ideia. E uma dessa ideia é a noção de decadentismo da sociedade, como se toda ela tivesse tido no passado um certo auge aí foi decaindo, enfim, nós cristãos temos essa ideia hoje também influenciada pela crise na Igreja Católica, pelo tanto de pastor picareta já no meio protestante que surge aí pregando um monte de baboseira e um monte de besteira e teologia da prosperidade, utilizando a igreja como palanque político. Aí a gente vê também um monte de padre que defende algumas ideias erradas também, que relativiza algumas questões que não deveriam ser relativizadas. Enfim, a gente acaba tendo essa ideia então de que a sociedade decai. Nós, quando nessa condição de não entendermos corretamente a metodologia das coisas, a gente não sabe a distinção entre humanidade e humanidades, por exemplo. A gente não sabe a distinção entre humanity e humankind. Enfim. Nós não sabemos. Isso é, a humanidade, termo humanidade como espécime e a humanidade como um universal. A gente não sabe também diferenciar essa questão. Espécime universal. Vamos falar a verdade. A gente não aprende isso na escola.
Inclusive na escola, quando nas minhas aulas de filosofia na escola, foram tristes. Eu tinha um bom professor de filosofia, mas tínhamos que aprender filosofia medieval. A gente não aprendia direito a filosofia medieval. A gente aprendia os autores, né? O que eles pensaram, o que eles fizeram, né? Os feitos, mas não aprendia o pensamento deles. O que eles traziam de inovação, o que eles resgatavam ali de Platão, de Aristóteles, o que foi a escolástica de fato, que sem haver como um período, mas vê-la como uma fonte de redescobertas, a gente não tem esse aprendizado correto do que foi a filosofia medieval. Nisso a gente não sabe pensar a questão dos universais. A gente sai da escola sem essa capacidade. A gente não compreende corretamente toda, entre aspas, essas, como essa. E assim, indistinguimos, certo? As sociedades para com os homens. Ou seja, a nós a incapacidade de definir os seres dentro de suas respectivas singularidades e especificidades, certo? E isso nos leva ao decadentismo generalista, a crença de que, de forma geral, universal, a civilização universal, isso é, aquela civilização iniciada lá no final do período. Não, pouco antes, né? Iniciada lá na Heartland, com o advento do surgimento da escrita, das grandes civilizações, aquela dali que depois vai para uma rede de influência, pela evolução do pensamento, a partir do final do período do bronze, as coisas vão mais dialogando entre culturas, entre povos, a moldar um pensamento que depois vai ser incutido ao pensamento cristão, à cosmologia cristã, principalmente católica, ao que é a sociedade depois despaganizada, que constitui-se em tese o Ocidente, ou constituía o Ocidente, essa civilização universal, nós cremos que ela decai moralmente, eticamente, materialmente e espiritualmente. É uma mentira, talvez, que decaia? Ela sempre decai. É sempre ciclo, né? Avança, cai de novo, avança, cai de novo. Mas também depende das civilizações, não ela universalmente. Pois é o que é a civilização universal, na prática não é uma civilização, é um conjunto delas. E que vão se transformando, vão se adaptando à medida que passam as gerações e que os povos perdem ou ganham poder. Pois bem, aparentemente a nós, determinadas mudanças nas relações humanas quanto ao caráter socioafetivo, por falta de profundidade e critérios ainda sobre questões alinhadas aos métodos, às coerências, incoerências, às lógicas. As lógicas nós, se jovens e conservadores, somos levados ao engodo de concordar com a teoria de amor líquido do Bauman. Isso está presente em nós, certo? A gente fala geralmente que no passado não era assim, não tinha esse tanto de sacanagem que tem hoje. E isso está errado. Tá? No passado tinha, é comum do ser humano, da natureza humana, decaída por conta do pecado original, ser levado aos erros, aos pecados. Isso não é do nosso tempo. Eu vou mais adiante explicar por que essa dicotomia temporal é um problema. E está muito enraizada dentro da nossa postura conservadora. Né? Mas de antemão, eu tenho que explicar a vocês o que é a teoria do Bauman. Por quê? Porque até aqui foram quase 15 minutos de explicação. E eu acredito que muitos aqui não sabem o que é também. Certo? Quando a gente fala de amor líquido do Bauman, a ideia de amor líquido, de modernidade líquida,
a gente tem que ter em mente que esse amor líquido, a teoria trata o amor líquido, o amor como um padrão ligado a tempo. Vamos assim dizer. Trata ela, a teoria baumanniana, o padrão de amor dos tempos presentes como, anotem, frágil, de prazo, qual prazo? Curto e médio. É diferente em grau comparativamente ao amor comum das eras passadas. Qual que é o motor que vai transformar esse pensamento, de acordo com a teoria do Bauman, que eu acho furada, acho ruim? É a evolução do capitalismo. E assim, eu não estou fazendo isso em defesa do capitalismo, certo? Porque eu tenho posições que são críticas ao capitalismo, porque eu sou católico. E quer dizer também que eu não vá defender socialismo também. Para mim é outra mazela, fruto do liberalismo, qual eu rejeito. Também não caio no engodo de crer que o liberalismo é fruto do liberalismo, tal como os socialistas acusam. Não é assim que funciona. Eu acho que o capitalismo ele tem que ser moldado e remodelado, contido até então, mas principalmente por organizações orgânicas, instituições orgânicas, como a família, ou como as livres associações, tal como era na economia medieval, ou no final do período da economia medieval, né, que tinha, enfim, o surgimento até então do capitalismo. Eu acho sadio até então aquele momento, mas o problema é quando começam a haver monopólios, oligopólios, é, práticas desonestas como trusting, dumping, dumping, trust, que mais? Enfim, todas as práticas aí que são canalhas, desleais, existem dentro do mercado, são problemas e há de se negar também que isso não é validação para aumento do poder estatal sobre a economia, porque muitas das vezes, os estados nacionais eles favorecem o surgimento de oligopólios, de monopólios, permitem essas práticas desonestas quais foram citadas. Tinha outra também, qual é o nome? Cartel também. E assim, ser católico não gira em torno, ou defender uma economia católica, não gira em torno de ficar defendendo políticas estatizeiras, partindo da premissa de que não, elas são antagônicas aos abusos do capitalismo, pois muitas das vezes elas andam juntas. Os estados nacionais protegem os grandes bancos. A gente estuda a história do Federal Reserve, a gente vê que banco, favorecimento dos grandes grupos, das grandes elites, Estado andam junto. Não tem nada mais próximo dos estados ou mais próximo da estrutura dos estados do que, por exemplo, os bancos. Mesmo as facções criminosas, os grupos terroristas e todos esses que agem no crime organizado possuem relações com os estados e também com os bancos. Enfim. Então, assim, a posição cá minha não é em defesa do capitalismo, certo? E tampouco estar crítico ao capitalismo esporadicamente, ou na grande parte das vezes, por mais que eu não seja crítico a ponto de favorecer discurso socialista, implique em dar apoio a, a pessoas que compartilham do pensamento socialista. Ambos são completamente erráticos, mas um deles é a nossa realidade e tem como ser corrigido, realocado, humanizado, transformado e reformado. Nisso talvez eu seja um pouco próximo do distributismo, por mais que eu creia que o distributismo ele é insuficiente na nossa sociedade, ele é pouco prático. Eu acredito piamente que poderia ser mais prático, certo? Explicada a minha posição, posso falar, perdão novamente, eu posso falar sobre o pensamento baumanniano já não aos conservadores, mas aos jovens progressistas, que talvez seja o elo que mais aproxime os progressistas dos conservadores.
por motivos diferentes, claro, mas a postura em relação à modernidade é a mesma. Os jovens progressistas, neles opera, tá? É uma compreensão mais dialética sobre as eras dos homens, nos seus tempos, e principalmente no presente, isso é intensificado. Para eles, certo? O ser progride ao tempo que também regride, isso simultaneamente. Ou seja, à medida que aparecem contradições advindas de transformações materiais da realidade humana, o ser supera essas contradições e progride em meio às transformações, ainda fazendo parte da lógica dessa indissociavelmente, assim constantemente progredindo e regredindo, havendo para esses dois fatores de distinção. O primeiro, que releva questões espirituais como o caráter do pensamento New Age, só que de uma forma muito mais abstrata. Você não está falando da espiritualidade conforme os católicos ou conforme uma cultura em específico. Vai ter uma usurpação de uma cultura abstraída e na qual acontece vamos usar o termo apropriação. Apropria-se do pensamento místico profundo, espiritual de algum povo, mas ele é distorcido, ele é transformado à conveniência do comodismo moderno. E o segundo vetor ignora essas questões por negar a existência da alma. O segundo vetor é materialista. Esses jovens mais à esquerda, mais progressistas, eles podem crer na teoria baumaniana como um dogma, por não encontrar outros meios de explicar as transformações da sociedade na esfera socioafetiva, sem lidar com contradições presentes em determinadas premissas da estrutura de seus pensamentos, ou das estruturas de seus pensamentos. Ou por ignorância, porque às vezes não leram um trabalho de Anthony Giddens, lá, Relação Pura, que ele mostra a transformação da intimidade, ou outros autores, nunca leram Sociologia do Cope, eu não sei falar francês, peço perdão, tá? Eu já tentei ler um livro todo em francês, né? O La Société contre l'été, do Pierre Clastres. Eu tentei também o livro do Jean-Pierre Proudhon, do Joseph Pierre Proudhon, eu chamo só de Proudhon. Eu gosto muito do Proudhon, mas eu raramente pronuncio o nome dele inteiro, eu falo só Proudhon. O livro é o que le propriétaire recherche sur les principes de droit. Eu não sei pronunciar corretamente, mas eu tentei ler. Eu desisti, eu peguei tradução para ler. Não é que eu tenho preguiça em estudar idioma. Na verdade, eu tenho muita preguiça em estudar francês, enfim. Assim, há um problema, tá? Quando uma teoria deixa de assim ser para vir a se tornar um elemento desconexo da ciência. Em outras palavras, vira ciência pop, vira cultura pop. É como o fenômeno que tem na física, né? Que todo mundo quer falar de mundos paralelos, porque é legal, exploram isso daí. O caoísmo, o nome correto, que é um pensamento dentro do ocultismo. Aí isso vai para a esfera da ciência pop e afins, aí degrada o pensamento e ninguém vê a incoerência da coisa. Ninguém vê a impossibilidade daquilo não ser verdade. E digamos, o multiverso dentro das ciências humanas é a teoria baumaniana. Dentro da sociologia é a teoria baumaniana. É o pensamento baumaniano. Não vamos dizer que isso entra somente na cultura pop, né? Vamos falar de cultura de massa, termo muito bem utilizado pelos pensadores da escola de Frankfurt. Ou como eu gosto de falar, anticultura, porque para mim é uma contravenção à cultura, certo?
Posso desenvolver isso outro dia. Mas o problema disso está na deformização teórica. A teoria passa a ser rasa para que haja palatabilidade massiva, para que as pessoas possam compreender um pouquinho a teoria. Você não explica o método, a metodologia, não, tu explica a coisa. Quando nós vemos uma obra de arte, nós podemos considerar o processo mediante o que vemos. Ora, se nós vemos uma arte de Rembrandt, por exemplo, é uma arte barroca lá, a gente vê a dimensão do uso do escuro, das luzes na imagem, a gente fica impressionado e fala, cara, deve dar um trabalho para fazer. Ou mesmo essas obras da escola hiperrealista que existe hoje em dia, que são geralmente pintores que fazem obras assim perfeitas em realismo. A gente vê aquilo, a gente pensa, nossa, deve ter sido difícil fazer. Na ciência nós não temos essa dimensão de como algo é difícil de ser descoberto. Nós temos a coisa mastigada aqui e nós assim a engolimos. A gente não tem a mesma visão da arte porque a ciência nós não a contemplamos. As artes visuais, as artes liberais visuais, nós a contemplamos. Nós no silêncio vemos, pensamos, na ciência não. Esse é um problema, inclusive, do aprendizado. De você aprender. Porque a gente coloca na cabeça, mas a gente não reflete sobre, ou não medita a respeito. Então, o conhecimento que nós temos, ele é pouco prático ao nosso inteligir. Ele é pouco testado na nossa mente. Isso é um problema. Né? Mas o que me foi surpreendente foi descobrir que não só eu tinha esse problema com a teoria de Bauman, foi muita gente que tinha também, que eu conheci. Inclusive um professor meu chegou a fazer piada em sala de aula. Piada não, né? É meio que uma tentativa de deboche porque deu uma risadinha ao citar Bauman, né, e afins. Quase ninguém no meio científico sério gosta de Bauman, tá? O Bauman é apreciado por gente de fora do meio. Mas o que me levou de fato a pensar a respeito foi, e inclusive a expressar isso, foi que eu reativei meu Twitter e eu vi uma. Eu fiz isso, eu reativei meu Twitter. Eu tinha desativado minha conta porque eu tenho um problema muito grande com perder tempo com coisa fútil e passando raiva gratuitamente. Aquilo que eu falei no começo sobre eu ser muito chato, eu sou muito chato. Eu encho o saco das pessoas quando há um erro. Em grupo de WhatsApp, que eu tenho lá com os amigos e afins, eles colocam alguma coisa lá e eu faço um áudio geralmente de 2 a 4 minutos respondendo e falando porque eu discordo da ideia do cara. Geralmente, uma coisinha só que eu não gostei. Eu não gostei da forma como você trouxe. A forma não refuta muita coisa. Então, assim, forma pra mim não basta. Então, eu vou achando mais pelo em ovo pra dizer do porquê que eu não gosto daquele pensamento ou daquele fio, enfim. Aí eu tenho esse problema no Twitter também. Então, eu apaguei minha conta no Twitter. Fiquei 1 ano sem usar. Eu usei muito o Nostr. Eu gosto bastante, uso até hoje o Nostr. Inclusive, eu posso fazer um episódio inteiro sobre o Nostr, do porquê que eu acredito que o Nostr é um imperativo moral. E é moralmente superior. Eu posso fazer isso utilizando a teoria ator-rede do Bruno Latour, que eu acho completamente ideal a esse contexto, mas esse tema. Mas eu reativei o Nostr, eu vi alguém publicando lá em tom de humor, meio que dando razão ao Bauman.
Aí falando, ah, Bauman explica isso. Ai, meu Deus do céu, cara, eu fiquei assim. Não, 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 velho. Não, não, velho. Não, não, não. Foi a minha reação, certo? Eu acho uma arrogância por minha parte também, é um defeito meu que eu tenho que corrigir, eu venho buscando corrigir ao máximo. Eu ter apagado o Twitter foi uma forma de eu corrigir esse defeito meu também, tá certo? Mas talvez a necessidade de eu expor isso daqui façam com que as pessoas passem a refletir um pouco mais sobre alguns problemas a despeito de metodologia e passem a considerar isso. Não que eu vá achar que um monte de gente vá ver esse episódio, dificilmente, tá? Dificilmente vão. Geralmente eu escrevo alguns textos e pouca gente lê em texto, né? E também eu entendo, porque eu escrevo muito, e fica longo pra caramba. Eu escrevo de forma difícil também, porque eu tenho um jeito de me divertir escrevendo. Eu me divirto escrevendo. Ah, então eu uso muito trocadilho, eu uso muito termo difícil, eu uso um português que mescla tanto o arcaico quanto algo mais científico, esporadicamente, mas eu parto depois para uma linguagem muito mais comum, normal. Então irrita as pessoas ler longamente o texto, porque vai ter umas partes ali que não vai. Eu entendo, né? Então, assim, até mesmo fazendo áudio em vídeo, eu não gravo vídeo mostrando o meu rosto porque eu vou passar raiva fazendo isso. Algum dia eu farei quando eu aprender a me concentrar falando com a câmera. Eu não consigo falar na câmera, então eu fico irritado, eu fico olhando para o canto, olhando para o outro e etc. Para pensar melhor, porque senão a cabeça não pensa. Se eu ficar tendo que me preocupar em olhar para a câmera, conversar olhando para a câmera, eu vou me desprender, eu vou começar a perder o eixo pelo qual devo me guiar na fala. E afins. Inclusive, eu fiz um roteiro até para esse episódio. Eu não fazia roteiro. Né? Então, eu até entendo quando poucas pessoas veem aquilo que eu faço, porque é muita coisa, muito longo. É sei lá o que, cara. Enfim, dá para entender, é compreensível. E também eu acho que seria bom, melhor, se houvesse uma ferramenta para sintetizar um monte de coisa longa que eu faço. Meu maior defeito é ser muito prolixo. Eu sou muito quieto. e eu sou muito quieto. Mas quando eu falo, eu não calo a boca. E isso é uma coisa minha desde criança, certo? Eu não sei como eu vou corrigir isso na minha vida e também eu não sei se eu corrijo isso, eu perco a minha essência de ser. Se eu perco o meu eu vou me perder em mim mesmo, não sendo eu, não me expressando, né? Pode ser que um ser humano ache isso aqui interessante. Mas, vamos ao ponto, né? A minha necessidade de trazer isso se dá pela implicação que eu tenho com a metodologia, tá? Meu problema com Bauman é a metodologia. Não é dele acusar a culpa disso ser no capitalismo, não outros teóricos que vão para o materialismo falam que Bauman ele tem defeitos ali de não considerar os aspectos materiais humanos e etc. Tá. Isso daí também eu relevo. Mas o meu principal problema são as questões epistemológicas, metodológicas e de critério do Bauman. Tá? Há pontos positivos na teoria baumaniana? Tem, tá? Como a capacidade de perceber o problema e correlacionar a modernidade. Isso é um problema que de fato temos na modernidade. Só que o problema é que ele não é da modernidade. Tá? Eu vou falar isso depois. Eu primeiro quero eu vou falar uma coisa que vocês vão inculcar na cabeça de vocês. Quem tem conhecimento um pouco dos trabalhos de Aristóteles, em especial o livro Categoria, vai entender o que eu vou falar. O principal problema de Bauman, eu começo pelo principal, é o de categoria. Tá? Não há, por parte de Bauman, noção alguma sobre as dissociações dos amores, bicho. Não há. Tá? Não há atenção do amor como estrutura ou ele como sentimento. Não há distinção entre as duas formas. Todo o amor por Bauman é compreendido uniformemente como amor, não são amores até então. Isso é, ele parte do pressuposto que todas as relações são todas elas, são elas firmadas com base no amor também.
Isso é um outro problema. É, assim, essa crença de que a base de todas as relações é o amor, ela tem uma origem, tá? A origem é Hegel, né? Talvez não seja Hegel, mas o principal expoente dela é Hegel. Ele tinha esse pensamento no começo da sua atividade intelectual, então ele escreve lá nos Escritos Teológicos, né? Aí ele partia da crença de que o amor ligava os seres relacionalmente como uma força de superação e alienação. Mas assim, esse é o Hegel do começo, né? Esse é o Friedrich Hegel lá do comecinho da sua vida intelectual. Quando ele era ainda pouco maduro, ele pensava ainda em ser um pastor luterano. Aí depois ele passa a criar, a laicizar todos os seus trabalhos anteriores e a melhorar muito do seu pensamento. Ele melhora muito, né? Já na fenomenologia do espírito e na filosofia do direito, ele entende a institucionalização do amor. Então ele aplica de fato isso de uma maneira muito significante, significativamente relevante e concreta, de acordo com a verdade. Né? Por mais que ele trate o amor como força, também eu acho um problema, e eu também discordo muito do Hegel, acho que eu sou mais próximo do pensamento de Heidegger, que ele apresenta em Ser e Tempo, né, que o que cria os laços de relacionamentos não é o amor, mas sim a verdade. O meu pensamento é um pouco esquisito, né? Se eu for mostrar cá, vai gerar polêmica, porque eu apresento esse pensamento em grupos, com amigos, em discussões, eles acham que eu sou muito ortodoxo. Eles acham que é um problema. Eles acham que se eu seguir a minha vida tendo esse pensamento de que o que cria as boas relações, não é o amor, e sim a verdade. Aletheia, no pensamento de Heidegger, eles acham que isso vai me levar à solidão perpétua, porque eu nunca vou entender e compreender o que é uma relação humana. Quando, na prática, o que eu vejo são os indivíduos que compreendem o amor como a base da relação, se guiarem fielmente pelo amor e se cegarem. Aquela menina que fala, eu amo ele, aí vai lá casa com um bandido, né? Porque eu amo ele. Aí casa com um bandido, depois o marginal é preso, aí fizeram aquele o filho sozinha, e etc, né? Ou o cara que fala, eu amo ela. Ela quem? Uma garota que é promíscua pra caramba, que tem um passado ali duvidoso, traiu 3, 4, 5, 8 caras ali, o cara vai nela ali, não, porque eu amo ela e etc. Né? O amor não pode explicar muitas coisas. É a minha visão, certo? Mas o que fala a gente não é um amor romântico, mas sim um amor de fato como virtude teologal, que é o que de fato é o amor. A gente não pode definir o amor como força, certo? O amor é uma virtude, conforme o pensamento de São Tomás, que é o que eu acredito, certo? E por ser ela virtude, ela é baseada também na verdade, entende? Então não tem como fugir da coisa. O amor é bom, se é bom, então a verdade como base. Então, por onde você vá, de movimento que tu tenta exercer para tentar dizer que não há verdade como base das relações mais sólidas possíveis, mais concretas possíveis, mais fortes, né? Seja de amizade, relações de família, pai, mãe, filho, vai ver a verdade lá contida. Então, por isso que o meu pensamento vai de acordo com a ideia de que não é a verdade que é a base disso. É claro, não tem como haver amor havendo mentira, porque o amor então não é válido. Inclusive, por isso que a igreja católica anula casamento em determinados momentos que se há o excesso de mentira na base que leva ao casamento. Por exemplo, a mulher lá cara, eu não quero utilizar esse termo, velho, não quero usar o termo aqui. A mulher era uma mulher da noite, entende? Aí não falava isso pro cara, o cara vai lá, casa no altar, e depois ele descobre que a mulher era uma mulher da noite. Isso é um problema, certo? Então houve uma mentira feita tanto à parte, o casal, quanto feita a Deus. Então não tem como considerar aquilo como válido. É diferente, claro, de uma traição, né? Porque pô, é vergonha na cara, não é algo para invalidar o casamento. Mas, enfim, essa ideia do amor como um fundamento das relações humanas influenciou, até hoje influencia qualquer análise sobre as relações humanas, fora da esfera materialista também.
Porque você vai na esfera materialista, todos eles consideram como base somente as condições materiais. Por certo, não é de todo o amor a base para a solidificação. Né? Erram aqueles que creem que somente essa força, assim apontada por Hegel, constituía todos os relacionamentos formais como pilares fundamentais. Pois, em prática, as famílias eram até o fenômeno da fiduciarização dessas, que foi quando passaram a haver casamentos civis reconhecidos pelo Estado. E por mais paradoxal que seja, compreendidas assim melhor como instituições orgânicas, elas eram, tá? Elas eram reconhecidas melhor como instituições orgânicas antes dessa fiduciarização. Você tinha mais noção delas seriamente como instituições. Por quê? Porque o ser, ele tinha autoridade consigo, coisa que ele não tem mais. Não tem mais autoridade. O homem, ele não tem mais o poder de pater familias como tinha lá no Império Romano. Ele tinha consigo autoridade sobre a família. Não há mais autoridade sobre a família, hoje é do Estado. Então você perdeu a visão de institucionalização. O indivíduo, ele vê mais a família então como um conluio de indivíduos. Ele não vê mais a amizade como laços formais do ego. Não, ele vê a amizade como como dizer, como se fosse algo mais abstrato, mais vinculado à admiração mútua, e pronto, a coisa acaba aí. Mas isso não é um problema de hoje, certo? Por quê? Porque no passado já se tinha esse problema, só que de outras formas. Quer dizer, o amor não é então menos vívido, ele é até mais vívido, se você parar pra pensar. Ele é mais sentimental, emocional, do que no passado. E talvez ele seja até mais profundo. O que vamos dizer assim, aumenta a cegueira da coisa. Não é que, porra, acabou o amor, acabou tudo, todo mundo hoje é um interesse do caramba, uma falsidade, etc. Negativo. Talvez isso fosse mais comum no passado, qual ele determina como sólido, como passado sólido, porque se afirmado que o moderno é líquido, então então se deduz que no passado havia o sólido. Que o amor, então, do tempo qual não houver a tal modernidade líquida, era um amor sólido. Não é assim, certo? Não é. Por quê? Vamos recorrer aos antropólogos. A gente vai ao Ensaio sobre a Dádiva, do Marcel Mauss, e as estruturas elementares do parentesco do Claude Lévi-Strauss. O seguinte, se você lê essas obras, você sabe, né, que elas expõem que nas sociedades, entre aspas, sólidas, nos termos do Bauman, tá? Nos termos do Bauman. Isso é, nas sociedades tradicionais, relevava-se mais questões institucionais que as sentimentais para a formação de laços. Isso é, o nome dessa teoria é a teoria da aliança. Está presente no livro do Strauss. Tá? Muitas das relações passadas não eram baseadas no amor. Eram baseadas nas relações de família, de prestígio, de ganho de prestígio e avanço do poder da família. Podemos dizer que isso talvez permaneça semelhante em base, porque temos essa questão hoje também, né? A hipergamia, e é uma prova disso. A mulher vai casar com quem for do mesmo convívio social ou superior a ela. O cara também ele vai buscar ser melhor em convívio social para atrair mais mulher do que se manter-se estagnado na vida sem buscar aquilo que é melhor para si e para a família. Certo? Mas isso é diferente em grau, porque você tira a família desse ator, é tudo mais atomizado. Entende? Então a forma e grau se diferem, mas a essência, ou a base, ou como é que é a semelhança ainda se mantém. Entende? É assim. Vamos falar um pouco da verdade, tá?
nos tempos de hoje, ainda existem casamentos motivados pela política, pelo status, pelo prestígio, pelos bens, pelo poder, pela influência familiar, e assim sucessivamente. Tal como no passado. Tá? Ocorre que essa prática tornou-se oculta hoje, não mais explícita e aparente. Devo dizer, ainda que em partes, pois prepondera em nosso tempo uma epidemia de adultérios, de fornicações, de práticas lascivas e demais práticas libertinosas, isso explicitamente, tá? Em contraposição às práticas ocultas, envergonhas de sociedades sem declínio moral e espiritual. A gente então vai para um campo onde que nós questionamos esse método comparativo, tá? Método comparativo é quando tu tem um modelo e tu compara com outro modelo. Isso é dicotomia temporal, de passado versus presente. Qual que é a lógica aplicada? Qual que é o modelinho? É o seguinte, ao passado, esse passado é sólido. As relações são sólidas, as relações tradicionais elas são mais firmes, porque o amor ele é um modelo que é muito mais longo, é muito mais profundo e etc. Existe um acontecimento histórico, qual é o surgimento do capitalismo, o avanço do capitalismo, da Revolução Industrial. Então vem a transformação, aí, com esse período, um tempinho, e pá, a gente chega no presente. Perdão. A gente chega no presente, que é a modernidade líquida. Então há duas categorias de amor: o amor tradicional, sólido, e o amor moderno, que é líquido. O sólido ele é estável, prazo médio, grande, é profundo, é determinado, enquanto o líquido é instável, tem um prazo curto, médio, é raso e indeterminado. Assim, o que penso que o Bauman buscou uma explicação material e laical para desviar desviar do fato de que há uma notória correlação entre espiritualização da sociedade e sua decadência, seu declínio como civilização. Isso, assim, se voltar da verdade, com a estabilidade das instituições, o que já é reduzido à moral religiosa, somente não a mística, como por pensadores da linha Tocqueville, em abordagem, etc., talvez ele pudesse se guiar ali melhor. Mas não é o que há. Apesar dele relevar, sim, as instituições, ele trazer à tona a questão das instituições, a importância delas na sociedade, certo? A mística, a mística é amplamente ignorada, tá? Assim, autores seguiam essa linha que eu acabei de apontar, o Tocqueville segue ela, quando ele vai falar a respeito da formação da sociedade americana, da religião protestante e como que isso fomenta o avanço, o progresso e afins da sociedade americana, que vai de acordo com o pensamento dos trabalhos do Weber, na ética protestante e o espírito do capitalismo, ou então que Durkheim trata elas em as formas elementares da vida religiosa. Porque o Weber e o Durkheim são positivistas. Eles então não vão enxergar a religião conforme a sua natureza de religião mística e profunda. Eles podem tratar disso, mas eles não aprofundam nesses pontos. Talvez quem aprofunde, o Christopher Dawson, que defende essa teoria aí em religião e surgimento da cultura ocidental, mas um viés muito mais profundo. Ou mesmo Eric Voegelin, que, cara, eu gosto muito dos trabalhos do Voegelin. Eu gosto muito do pensamento do Voegelin. Voegelin é um autor que você lê, depois você retorna a ler, você descobre algo novo. Ele apresenta isso, essa ideia da relação entre a civilização, seu progresso, sua decadência, e a vida espiritual da população de uma maneira profunda em A Nova Ciência da Política em Ordem e História. E outros trabalhos também, mas principalmente esses dois. Certo? Então, já tá ficando longo, né? Tá indo por 50 minutos. Eu só mando episódio longo aqui, pelo amor de Deus. Assim, eu vou encerrar, né? A minha cosmovisão é católica. O sistema de crença e religião qual eu sigo é do Deus que se fez homem por amor aos seus filhos. Não posso negar ou mesmo omitir o fato de que, por trás de toda a minha crítica, estão meus pensamentos e minhas convicções alinhadas àquilo que eu tenho de mais amor em toda a minha vida. E a verdade. E a verdade é Deus. Certo? Pois bem, seria incoerente de minha parte não relevar
o fato de que um dos motivos pelos quais eu rejeito a teoria de amor líquido do Zygmunt Bauman se relaciona de fato com a maneira como eu vejo o mundo também. Assim, existem por diferentes formas os amores. E assim são desde sua tradicionalidade até o predomínio das distinções de declínio espiritual das eras, ou também antigas, né? No caso antes da era axial. A era axial, para quem não sabe, é o período pelo qual evoluiu-se o pensamento geral humano das coisas. As ciências floresceram a partir desse momento, de fato, porque surgiu a filosofia grega, apareceram os profetas, qual que é o nome? Agora esqueci. Enfim, qual que é o nome do pensador que trazia o mesmo o pensamento de era axial que definiu o nome? Agora esqueci, velho, mas é um cara lá que depois é usado pelo Max Scheler. Né? Eu não gosto muito do Scheler, acho ele meio doido. Mas, enfim, tá. Surgiu o confucionismo também, o taoísmo, a religião hindu, o zoroastrismo, surgiu um monte de coisa que foi relevante para a construção do pensamento do que nós hoje podemos chamar de civilização universal, claramente, erroneamente, mas sim, surgiu tudo nesse período de era axial. Então a gente chama esse período da história de era axial, certo? Enfim, tudo isso, esses, assim, preservados, tá? Todos esses saberes, pelo alinhamento à verdade. Assim são indistorcíveis e imutáveis, ou seja, o amor não aliás, o amor, tá? Não, vamos explicar isso, não revela-se o falso amor como assim, simplesmente não ou é. Assim o interesse, a sanha por bens, o egoísmo e a egolatria, o que Santo Agostinho de Hipona chama de cupiditas, perdão, o que Santo Agostinho chama de cupiditas, em oposição ao que o santo chama de caritas, tudo isso não é amor. São autoenganos. Certo? Não são bons. Se não são bons, logo não são de Deus. Ora, se Deus é amor, se Ele nos ama, determino como o amor e suas formas o que está de acordo com a verdade. Aprofundando a teologia do corpo, certo? Do Papa São João Paulo II, rejeita a liquidez. Rejeita a liquidez apresentada por Bauman. Pois o amor é, em suma, sacrifício. Aliás, não quer dizer literalmente é sacrifício, tá? Mas o amor é sacrificial. Ele envolve o sacrifício. A parte da entrega, parte da entrega total de si ao próximo. E se não há logo essa entrega, não há o amor. O que então Bauman pode chamar de amor líquido, na prática não é amor. A teologia do corpo rejeita não só os fundamentos de mentira no líquido, mas também no sólido, tá? Pois a tradicionalidade não é sinônimo de bom e pleno acordo com o amor que Deus pede para nós, que pede de nós. Isso o amor não são as coerções, as violências, as imposições ou puramente os acordos tratados entre instituições e demais vontades em oposição às de Deus. Isso tudo não é amor. Fatos em oposição ao ideário romanticizado nesse caso, são pertinentes, véio, são pertinentes a nós condenarmos o pensamento baumaniano. Claro, nem todas as coerções são por si inválidas. Eu posso citar exemplo.
uma moça precisa casar com um cara rico para ajudar a família. Ela vai lá e casa com um cara rico e usa esse dinheiro à família, em altruísmo, em ajuda aos seus próximos, por exemplo, não é um problema. Agora, se ela faz em sentido de buscar luxo, conforto a si própria, somente não amando o sujeito, não tendo vínculo real com o sujeito, se aproveitando, enfim, aí sim é um ato desprezível, certo? Mas no primeiro citado, a gente percebe o caráter sacrificial, no qual uma vontade de amor genuína, de amor genuinamente potencial, em prazeres e alegrias são anulados. Aliás, no caso, a vontade é anulada. Mesmo nesse modelo tradicional, na solidez, a possibilidade do amor não nas formas romanticizadas em critérios como estabilidade e durabilidade, mas no caráter do sacrifício exercido. Conforme nos ensina São Tomás de Aquino, o amor não é uma força, tal como ensina Hegel, mas sim uma virtude teologal. Né? Não devemos reduzir o amor e os amores em análises simplórias, não simples, de falsa complexidade, extraídas em métodos questionáveis e pouco competentes à real dimensão da crise espiritual ou das crises espirituais das eras. Por este motivo, eu não concordo com a teoria do amor líquido do Zygmunt Bauman, certo? E assim eu encerro. Por quê? Porque já quase 1 hora de áudio, 1 hora falando. Nesse finalzinho eu meio que comi a língua falando, ai, cara, assim, eu cansei. Cansei, é a segunda vez que eu tento gravar. Sem brincadeira. Segunda vez. Na primeira, a primeira não conta porque eu comecei uns 3 minutos e aí parei. Aí na segunda eu fui na metade, eu vi que não estava bem, eu estava errando muito. Meu pensamento, eu não sou acostumado a me expressar assim. Não sou. Mas depois eu pegarei alguns pontos aqui soltos para desenvolver. Enfim. E trarei cá. Eu não dou muitas caras porque não é sempre que eu estou com ânimo para gravar. Não é sempre. Eu não tenho animosidade para isso. Eu não fico feliz gravando. Não me é uma alegria postar. Não me é. Pelo contrário, me é doloroso. Porque eu tenho aquela sensação de quando você faz algo, você se sente a vergonha depois fazendo, vendo o que você fez. Eu tenho um pouco disso. Aliás, eu não tenho um pouco disso, eu tenho muito disso. Muito. Aí dá um pouco de vergonha depois. Tanto que eu nem revejo o que eu faço. Eu tenho um problema de publicar textos. Eu não leio de novo o que eu escrevo, a cabeça cansa. Aí depois eu vou rever, eu vejo que tem erro gramatical. E não porque eu sou burro, tá? Pelo contrário. Eu sou um sujeito inteligente. Mas é porque cara, o cérebro derrete. A cabeça derrete, você não quer mais ver aquilo. Entende? Não quer mais. Fica, chega. Enfim, eu agradeço muito a compreensão. Eu peço para que não compartilhem. Por favor, não compartilhem. Se quiser também, tanto faz. Tanto faz. Mas pelo menos deixem um gostei, a opinião de vocês, até mesmo crítica, porque provavelmente eu tenha cometido um erro aqui. Não, provavelmente muitos erros. Até por não aprofundar, porque, claro, cara, se eu aprofundo aqui, eu vou ficar falando por 4 horas. Isso daqui é originado de um texto que eu escrevi para o Jack Holman, que eu tratei esse texto como um artigo. Adaptei ele, a fala, para que eu falasse de uma forma mais dinâmica. Mas o texto eu não tenho nem curiosidade, vontade de colocar vocês a lerem, tanto porque não é necessário, já viram isso daqui. Vocês chegaram até aqui porque viram tudo, ouviram tudo. Enfim, aí ler texto tá de sacanagem, né? Pô, texto difícil também de leitura, aí não dá, não dá. Então, assim, eu agradeço muito a paciência, a compreensão. Se quiserem me dar sugestões a falar alguma coisa, por favor, me deem, porque eu não tenho ideia do que falar. Eu não tenho ideia do que falar, mesmo.
Eu tava pensando em falar sobre ciberocracia, sobre máquina no poder, etc. Porque é uma ideia louca, louca que eu tenho de pensar que essa porcaria um dia vai vir a se tornar realidade com base no que a gente vê de notícia de político usando essas ferramentas de IA em seus trabalhos, juiz usando. Então, cara, já tem IA operando no Estado de maneira informal e ninguém sabe. Entende? Imagina essa merda. Desculpa o palavrão, desculpa o termo. Cara. Desculpa, imagina isso. Guiando a economia, já foi testado uma vez economicamente. Aliás, economicamente não. Em pasta de economia no governo de Salvador Allende. Eu tava pensando, seria um tema interessante, mas de primeira também, e, cara, pouca gente vem também. O máximo de visualização que eu consegui com vídeo no YouTube foi quando eu tava fazendo notícia. Aí eu fiz um sobre. Foi sobre o que eu fiz? Tinha um que eu fiz sobre maçonaria. Pelo amor de Deus, cara. Eu peguei um comentário que vi de maçonaria. É, um maçom, cara. O pé da vida comentando lá, falando. É uma depredação que fizeram a uma estátua de maçom, né? Uma estátua de maçonaria no interior de São Paulo. Aí um cara pichou lá, uma parada assim, aí o maçom lá comentou falando que a sociedade deveria arcar com dano. Os órgãos públicos deveriam pagar aquilo para reformar e prender o cidadão em prisão perpétua. O cara escreveu uma coisa dessa. Eu fiz um vídeo descendo, descendo sarrafo no cidadão. Ainda bem que não teve tanta visualização, porque se um maçom visse, eu estaria ferrado. Eu tenho um problema com maçom, velho. Eu já morei num local que atrás da casa foi-se feita uma loja maçônica. Eles não colocaram lá isolamento isolamento acústico no local, então eu ouvia os rituais, bicho do céu. É um negócio, cara, assim, enfim, mas era uma lojinha bem mequetrefe. E eu passava às vezes na frente, eu via, achava uma tosqueira daquilo dali. Era atrás da minha casa, não é mais. Retiraram-se de lá depois de muita reza minha, depois de muita penitência. Deus me agraciou retirando aqueles sujeitos de lá. Era uma barulheira, assim, eu me incomodo. Cara, assim, eu me incomodo muito com o barulho que eu tinha no local onde eu morava. Era uma desgraça, poluição sonora, mas quando esses sujeitos apareciam a fazer os seus ritos, eu ficava infeliz. Eu ficava infeliz, eu não ficava bravo, eu ficava infeliz. Era tenso, era um som, uma gritaria da desgraça, cara. Um som de negócio batendo, velho. Mano do céu, o que era feito ali, cara? Enfim, esse é o nível, eu não tenho muito tempo pra falar também. A não ser, claro, que eu vá fazer comentário breve. Eu reativei meu Twitter, então talvez me surja mais inspirações a falar sobre. Mas não sei, compensa muito mais ficar calado, falar muito é um problema. As pessoas acabam percebendo que você é meio doido, que você fala muita coisa que não tem nem com creu. Enfim, eu tento ao máximo incoerência lógica, eu tento ao máximo, aliás, eu tento ao máximo ficar longe de problema e de demonstrar incoerências lógicas também. Então, se eu for falar alguma coisa, eu penso muito, assim, muito mesmo, para definir o que deve ser dito e como deve ser dito, tudo certinho e tal. Né? Eu sou metódico, o nome seria. Talvez eu não seja também muito ortodoxo, tá? Não sou muito ortodoxo em relação a organizar coisas, pensamentos e enfim, mas eu faço isso que eu faço pela diversão. Não me é uma alegria postar, mas me é divertido. Nem tudo que me é alegre, aliás, nem tudo que me é divertido é alegre. Eu vejo muita obra de anime, de mangá e leio mangá que eu fico triste depois, mas eu me diverti vendo. Muita coisa na vida é assim. Né? Inclusive gravar episódio, é assim, raramente é feito, geralmente uma vez por ano, 2 vezes por ano. Enfim. Então, qualquer ajuda que pode me ser dada em opinião, eu aceito de bom grado. Serei eternamente grato em minha vida. E não é brincadeira. Serei eternamente grato, pois eu sou extremamente grato à oportunidade que eu tenho de gravar. E a coragem também que me apareceu
agora de expor, porque, cara, sinceramente, tá? Bauman é um negócio que eu não gosto, assim, e eu ficou na minha cabeça martelando muito. Muito mesmo, cara, muito, assim, o quanto que eu não gosto, e quando eu não gosto de algo, eu preciso ficar expressando. Eu botei num grupo meu, que eu participo de amigos ali, o quanto que eu não gosto de Bauman. Mandei um áudio lá, tipo, falando o quanto que eu não gosto, né? E o pessoal fica zoando, né? Tirando sarro, porque eu coloquei lá, enfim. Não tirar sarro porque sabe-se que tem verdade contida no que eu trago. Não é só eu que não gosto do Bauman, muita gente também não gosta. Entende? Assim, talvez eu possa falar de outros pensadores quais eu não gosto nem um pouco, e assim, é uma lista muito grande. A maioria, assim, tem uma coisinha ou outra que eu gosto, né? Foucault tem umas ideias interessantes, mas eu acho... Ah, cara... Eu não gosto da Judith Butler, mas eu não tenho saco pra ler ela. Eu não tenho saco pra ler ela. É uma desgraçada. É uma desgraçada. O que ela escreve é uma porquice. Ela escreve de uma maneira porca, qual não me agrada nem um pouco. Eu não gosto, não gosto. Então, já vou encerrar por aqui. É isso, até a próxima. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. E tchau.